Oi, gente, aqui é a Tainá do canal Storytime e no vídeo de hoje eu queria falar pra vocês sobre um assunto assim que me é íntimo, né? Então vou me abrir aqui com vocês, não tanto, né? Mas falar sobre relacionamentos, questão de filhos, é uma coisa que volta e meia as pessoas me perguntam e dependendo da pessoa que me pergunta eu não respondo, porque eu acho que, tipo, isso não tem que ser dar conta de ninguém, né? Isso é uma coisa minha, mas eu acho que muita gente talvez vá se identificar com o que eu vou falar. Porque eu já tenho aqui, né, meus 27 anos, e sou mais perto dos 30 do que dos 20. E às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas e aí, quando é que vai casar? Quando é que vai ter filho? Você pensa em ter filho? Não sei o que, não sei o que lá. E assim, gente, olha, tem muita coisa pra falar sobre esse assunto, viu? Eu acho que primeiramente contextualizar aqui uma questão, né, tipo, uma questão assim, social, né, do meio em que eu cresci, do qual eu fui inserida. Eu tenho vários irmãos e a gente cresceu, lógico, com muitas coisas boas, mas também coisas nem tão boas assim, né? Então, por exemplo, na minha casa era muito comum, infelizmente, questões relacionadas à violência doméstica, né? Às vezes falta de recursos financeiros pra conseguir certas coisas, né? Tipo, às vezes comida, né? Mas não isso o principal, né? Minha mãe sempre trabalhou muito, sempre se esforçou muito pra tentar colocar comida dentro de casa. Ela sempre fez o máximo que ela podia, né? Mas é óbvio que, tipo, a gente teve períodos de, tipo, não tem assim, tipo, como posso falar? Sabe, uma qualidade, assim, de vida melhor? Tipo, hoje em dia, de ter condição de poder pagar um convênio médico, um convênio dentário, de poder ir no cinema, de poder comer um lanche, de poder fazer coisas que, tipo, não é que você precisa disso pra viver. Mas é óbvio que torna a sua vida mais fácil, né? Por exemplo, a minha mãe, ela lavou roupa quase que a maior parte da vida dela toda na mão, gente. Porque a gente não tinha dinheiro pra comprar tanquinho, máquina. A gente foi conquistando, né? Minha mãe foi conquistando as coisas à medida que o tempo foi passando. Hoje eu moro sozinha, eu venho conquistando as minhas coisas também. Então, você crescer num ambiente como esse te faz assim. E eu era mais velha, né? Eu tinha que ajudar também com os meus irmãos em casa. Então eu tive muita responsabilidade muito nova. Então isso me fez o quê? Primeira coisa, né? Eu tenho muita desconfiança de homens no geral, tá? Então, assim, pra eu casar com alguém, gente, no mínimo, assim, eu tenho que. Não basta só estar apaixonada, sabe? Tipo, nossa, eu amo essa pessoa, não consigo ver minha vida sem essa pessoa. Tipo, gente, tem várias questões aí, tem várias barreiras que precisam ser transpassadas, né? Porque eu acho que um casamento, assim, não é só o amor que vai sustentar ele, não, gente. Tem várias outras questões, sabe? Eu vejo, assim, por várias pessoas com quem da minha faixa etária, ou assim, com quem eu estudei, que, não sei, ao longo do tempo, assim, de casado, óbvio, você nunca vai conhecer 100% uma pessoa, gente. Nunca, né? Sempre vai se surpreender com a pessoa que tá ali do seu lado, e também porque a gente tá sempre mudando. E óbvio, de novo, gente, essa é a minha opinião, tá? Mas eu acho que isso me fez, assim, ter um bloqueio muito forte. E eu já fui pedida, assim, em casamento por 3 pessoas diferentes já, ao longo dessa minha vida, tá, gente? E nunca aceitei, porque, até o momento, por causa disso. Eu acho que, tipo, tem que ter mais do que só amor, do que só paixão, do que sonhos e planos. Você tem que ver também se os seus valores, sabe? Tipo, será que combinam com essa pessoa? Você consegue, sabe, assim? Enfim, então tem toda essa confiança. Então, não achei ainda a pessoa com quem, tipo, posso achar alguém legal, com quem eu tô ali e tal, não sei o que, mas pra casamento, sabe? Não, ainda não. E fora que, tipo, se eu fosse casar também, gente, eu acho que, assim, é óbvio que ninguém casa pensando em separar, né? Mas, tipo, eu não ia ser alguém que, tipo, ia casar e, tipo, achar que ia ter o felizes para sempre, não sei o que, não sei o que. Não, cara, tipo assim, eu sou uma pessoa que sou muito independente em muitas coisas que eu faço. Então, e isso entra também nessa questão de filhos, tá?
eu não ia querer ter filhos a menos que eu soubesse que eu tenho condições para lidar com a situação sozinha. Ah, mas que não sei o que, posso estar ali com a pessoa, posso estar casada, posso conhecer ela há muito tempo, não sei o que. Mas, gente, você não sabe o dia de amanhã. Você não pode dar certeza que você nunca vai se separar dessa pessoa, ou que essa pessoa nunca vai te decepcionar, da mesma forma que você, nunca vou decepcionar alguém, né? Tipo, a gente não é perfeito, enfim. Às vezes pode ser. Quantos casamentos aí não se acabaram por conta de divergência política, né? Você descobrir ali que, poxa, realmente não aguento estar do lado dessa pessoa, porque ela tem umas opiniões políticas que realmente, assim, vai contra o que eu acredito. Parece uma coisa besta, né? Você fala, nossa, só por causa disso. Mas muitos casamentos acabaram assim. Casamentos que se acabaram na pandemia, por exemplo, porque o casal teve muito tempo ali pra ficar junto, né? Já que estavam trabalhando ali de casa. De repente você olha um belo dia e percebe, gente, não dá mais, né? Então, antes... Lógico, gente, isso tudo que eu tô falando é muito fácil falar. Na vida as coisas vão acontecendo, as coisas mudam, né, o tempo todo. Mas é uma opinião que eu tenho desde a minha adolescência, né, e eu continuo ainda com ela. Eu acho que o momento em que eu tiver, né, querer ter filho e tudo mais, né, eu tenho que ter condições de lidar com isso sozinha. Mesmo que eu estivesse casada, tá, gente? Mesmo que eu estivesse casada com uma pessoa maravilhosa, não sei o que, não sei o que lá, eu preciso ter essa segurança de, tipo, eu tenho questões emocionais muito bem trabalhadas, porque, gente, lidar com criança não é fácil. Eu tive a oportunidade de trabalhar na educação infantil, né, com bebês e tudo mais, gente. Bebê chora o tempo inteiro, porque é a única linguagem que ele tá conhecendo naquele momento, ele não fala. Você tem que estar o tempo todo atento, ele pode estar chorando porque ele tá com fome, porque tem que trocar fralda, talvez tá um pezinho coçando, não sei, sabe? Então você tem que saber lidar com isso, você tem que saber lidar com o fato de que é um ser humano que vai depender de você por muitos anos, né? E você tem que ter, além dessa questão emocional, né, psicológica, uma questão financeira também, né, gente? Porque, convenhamos, uma criança é muito caro. Muito, muito, muito. E, assim, é impossível você criar um ser humano sem ter todas as condições? Não. E muita gente consegue se virar, né? Tipo, muita gente consegue ter filho. Eu acho que eu mesma, na condição que eu tenho hoje, conseguiria, né? Tipo, teria dinheiro pra isso. Só que não seria nas melhores das condições, sabe? Então, assim... É o que eu gostaria, sabe? De primeiro ter um carro, de ter um imóvel, mesmo que eu estivesse pagando, mas eu tenho um teto ali, sabe? Tipo, e fora que eu ainda tenho várias coisas que eu quero realizar sozinha, que se eu tivesse um filho eu não conseguiria realizar. Das coisas mais simples, gente. Por exemplo, eu acabei de voltar de um intercâmbio. Eu não teria como fazer um intercâmbio desse se eu tivesse com um filho, sabe? Eu quero fazer um doutorado. É impossível fazer um doutorado com filho? Não é. Mas não vamos romantizar, gente. É muito mais difícil, é muito mais... É complicado. E eu não tenho, assim, como eu posso te falar? Um apoio familiar, sabe? Dos melhores. De dizer que, tipo, nossa, tenho avó, tenho primo, tenho tio. Não tenho. Não tenho. E é uma coisa, assim, que eu penso, gente, além de tudo isso, pensa só, uma mulher, quando ela dá à luz... Chega ali naquele período pós-parto, ela precisa de uma rede de apoio que eu sei que eu não tenho. Então, provavelmente, eu ia querer contratar alguém, nem que fosse meio período, pra ir na minha casa, pra poder limpar, pra poder fazer a comida, pra me ajudar. Mesmo que você tenha um marido ali, gente, licença paternidade não dura muito tempo. Você precisa de mais pessoas ali pra ajudar. Então, eu, particularmente, até nisso, eu ia querer me planejar, entendeu? Pra ter a condição de ter uma pessoa ali do meu lado, pelo menos no primeiro mês, pra ajudar com essas tarefas domésticas, enquanto eu tô ali deitada, sangrando na minha cama. Então, assim, gente, não tenho a menor pressa pra isso, apesar de amar bebês. Eu voltei a amar crianças, tá? Porque, como eu falei, eu cresci ajudando a ter que criar meus irmãos. Então, assim, é muita responsabilidade. Com 11 anos, quantas fraldas eu não troquei na minha vida, né? Então, agora, depois do intercâmbio, eu voltei a pensar mais nisso, né? Óbvio que eu espero um dia poder ter filho, nem que seja adotando, sabe? Isso é uma coisa que, pra mim... eu não faço questão, sabe? Tipo, nossa, eu tenho que
que gestar. Não, não preciso. Posso simplesmente adotar. Ai, precisa ter um marido. Não preciso, sabe? Tipo, desde que eu tenha a condição emocional, financeira, toda essa estrutura que eu falei pra vocês, aí eu vou estar pronta pra maternidade, né? E não acho que esse seja o momento. E como eu falei, eu quero fazer doutorado, talvez eu faça ainda outros intercâmbios, mas talvez não intercâmbio, vai viagens curtas pra fora. Mas, gente, isso custa dinheiro também, né? Mesmo que você for ficar uma semana em outro país, isso custa dinheiro. E é isso. E eu sei que algumas pessoas, assim, elas ficam meio tipo, ai, porque você é egoísta, você não sabe o que é o amor, você já devia ter filhos, não sei o que, eu fico assim, gente, eu acho que cada pessoa tem o seu histórico de vida e tem suas ambições e seus anseios. E ainda bem que hoje a gente vive numa época em que, apesar do julgamento, a gente pode ainda ter algumas escolhas, né? Eu tenho amigas que já estão na casa dos 40, dos 50 anos, que não tiveram filhos e estão pleníssimas, gente, na vida delas. Não é uma coisa que faça falta, sabe? Tão bem sucedidas na carreira, ainda tem muitas ambições. Então eu acho que também a gente tem que pensar que não é porque eu sou uma mulher que necessariamente eu teria que seguir esse padrão, sabe? E é engraçado, eu ouvi isso da minha irmã tem tempo, ela falando, né, dos namoradinhos, dos rolos, e ela assim, tipo, ai, porque eu não me vejo no futuro morando com alguém, eu quero ser uma mulher, eu quero ter minha casa para mim, não quero ficar dividindo com outra pessoa. E eu comecei a dar risada, né, assim, tipo... não sei, é lógico que ela pode mudar de opinião, né? Mas, gente, você olha assim nas redes sociais, é o que muitas comentam, né? Eu morei sozinha por 3 anos, hoje eu moro com meu irmão, né? E é muito bom morar com ele e tudo mais, né? Também não vejo nenhum problema de morar sozinha, enfim, né? São essas questões. Mas quando eu penso assim, tipo, gente, imagina um dia eu casar e conviver com alguém... dividir o espaço, porque uma coisa é meu irmão, eu dividi o espaço com ele a minha vida inteira, sabe? E independente das diferenças que a gente tenha, ele vai ser sempre o meu irmão, sabe? Tipo, a gente pode ter a briga que for, ele sempre vai ser meu irmão. Agora é óbvio que se você põe alguém que você não... É outra pessoa, por mais que... Lógico, né? A gente tem que ter um cuidado antes de colocar, né? De estar morando junto com alguém e tudo mais. Mas assim, gente, não sei. Como eu falei, né, gente? Eu também tenho todas essas questões de ter crescido em ambientes com muita violência doméstica. A gente vê as notícias, então assim... Não tô dizendo que todo homem, tá, gente? Mas é isso, eu vou com cautela. Eu, particularmente... assim, já dizia, como é que fala? A Luana Piovani, sabe? Assim, tipo, não é uma coisa que, nossa, eu gostaria tanto de estar casada, sinto falta disso. Amores, não sinto. Então, o vídeo ficou longo, né, gente? Mas eu queria comentar sobre essas questões, assim, com vocês, né? E eu sei que eu ainda provavelmente vou ouvir muitas vezes essa pergunta. Eu acho que à medida que a gente também vai envelhecendo, né? Eu acho que vai aumentar a frequência dessas perguntas. Então é isso, gente. É óbvio que a gente não quer estar sozinho, né? A gente quer ter alguém ali para poder dividir o nosso dia, para poder compartilhar nossas conquistas, pra gente vibrar junto, crescer junto. Mas, sim, né, eu quero ser bem sucedida na minha carreira, eu quero ter dinheiro, eu quero... não tô ainda no patamar que eu gostaria de estar, mas eu já tô num patamar, assim, gente, muito bom, pensando assim, tipo, né, de ter salários ali que tá acima do salário mínimo, né, gente, tá entre o dobro e o triplo, então, assim, tô muito satisfeita com isso, quero mais, então... Entre precisar de um homem e tá sozinha, eu com sucesso financeiro, eu prefiro, né? Não descarto, gente, eu não julgo de forma alguma quem tem uma visão diferente, porque eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente se encaminhou para isso, né, ao longo das últimas décadas, para que a mulher ela tenha cada vez mais a opção de escolha da vida dela. Então, é isso, gente.